A paz do Senhor. Eu estou com a Bíblia aberta em Jó, quando Jó está defendendo a sua integridade. Jó capítulo 13, versículo 15. Eis que me matará. Ele está dizendo que Deus o ia matar. Quando ele estava na crise, aquela doença, né? Já não tenho esperança. Dentro dele já não tinha aquela esperança, Deus me dará vida. Contudo, defenderei o meu procedimento. Eu gostei tanto disso, né? Ele sabia que a morte era certa. Ele sabia que Deus o estava levando pelaquela doença. Bom, pelo menos pelo entendimento dele, né? Mas ele fala algo que me chama a atenção, que nós poderíamos ser assim. Eu gostaria de ser assim. Defenderei o meu procedimento. Jó era tão íntegro, a Bíblia começa dizendo isso em Jó 1, ele era reto, íntegro, temente do Senhor, que se desviava do mal. Ele não desviava nem para a direita nem para a esquerda. Que homem direito esse? Que o mundo hoje não tem, né? Não tem. Nós, o mais que nós procuramos ser, nós temos falhas, né? Mas o Jó, quando a Bíblia fala que ele era um homem íntegro, na situação até da morte, ele diz, o Senhor pode me matar, eis que me matará, já não tenho esperança, pode me matar. Contudo, defenderei o meu procedimento de vida. Você defende o seu comportamento, seu procedimento de vida? Você tem alguma coisa a falar? Sempre a gente fica meio tímido, né? Porque sempre a gente vai procurar na nossa vida, a gente vai ver que tem alguma coisa. Eu comentei essa semana que o profeta Isaías, mesmo ele sendo o santo de Deus, viu a glória do Senhor e diz assim, sou homem de lábios impuros. O homem realmente é muito desprovido de santidade, né? Pode haver até muitas pessoas que pensam que costumes é santidade. Não, costumes é uma coisa. Tem pessoas que estão cheias de costumes, de roupa, de jeito, né? De procedimento, assim. Estou falando de santidade na palavra de Deus, naquilo que é certo. Por exemplo, uma coisa, né? Amar os inimigos. Como é difícil isso, né? Amar os inimigos. Outra coisa, se o homem olhar com um olhar impuro para uma mulher, ele está adulterando. Olha que coisa difícil. As mulheres estão desprovidas assim, de tanta roupa, né? É muita sedução. Como é que a gente vai conseguir, né? Será que tem pessoas que andam certinho que nem Jó? Homem íntegro? Olha, deixa eu até ler aqui, voltar. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele se desviava, né? Ele era íntegro e reto. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu sempre tenho falado, né, que a santidade é o maior troféu que um homem e uma mulher deve ter na sua vida. Eu sempre falo nas minhas pregações, se Deus falasse, viesse falar conosco, conforme ele falou para Salomão, me dá o que você deseja. Você me pede o quê? Ele pediu sabedoria, porque ele estava diante de uma situação que ele falou assim, olha, eu sou pequeno diante de uma multidão dessa, eu queria sabedoria, né? Hoje nós pedirmos sabedorias, é bom, a gente pede, eu sempre peço sabedoria, mas nós não temos uma questão grande para pedir isso, né? E Deus, apesar que, volto a dizer, a Bíblia diz, peça a Deus sabedoria que Ele dá livremente, mas conforme Ele fez com o Salomão, né? Ele se agradou, né? Eu acho que hoje nós temos uma coisa melhor do que Salomão. Ele tinha milhões de pessoas, né? Ele tinha muitas pessoas para governar e o pedido dele foi em cima, por isso que Deus se agradou. Hoje, se Deus pedisse, estou falando para mim agora,
Se Deus falasse para mim, o que você quer, Marcos, que eu te dê? Eu falei assim, Deus, o Senhor me der santificação, eu quero ser íntegro, que nem Jó, que contudo defenderei o meu procedimento. Ele defenderia. Um outro que defendeu o procedimento foi o rei Ezequias, né? Ezequias, quando Deus falou para ele, põe em ordem a tua casa, paga as suas contas, arruma a tua família, né? E porque você vai morrer. Aí ele foi chorar, chorou e foi defender o procedimento dele. Olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu arrumei as coisas, tudo. Aí Deus gostou da forma que ele orou e Deus deu mais 15 anos, que Deus tinha falado que ele ia morrer, mas por ele defender a integridade, a idoneidade dele, Deus, olha, era um dito de Deus, né? Uma palavra vinda de Deus, não dos homens. Né? Não foi o homem que falou alguma coisa dele, você vai morrer. Por isso que eu sempre digo, a última palavra vem de Deus. Se aquela oração do rei mudou o decreto de Deus, quanto mais os decretos que os homens falam na nossa vida. Deus pode mudar, né? E ele defendeu, foi lá e falou assim, olha, eu fiz isso. Que nós possamos ter essa audácia, né? Porque não adianta dizer eu sou crente, não. É o caráter que nós devemos ter. É o que eu falo, estava falando para vocês, se Deus me falasse o que você quer, Marcos, a santificação. Primeiro, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter, tipo Jó, uma das coisas mais bonitas em Jó foi essa integridade dele. Quando foi tirado tudo dele, né? Ele não blasfemou. Ele falou, eu nasci e não voltarei. Na segunda vez, falou para a mulher, você fala como qualquer doida. Não temos recebido o bem de Deus, não receberíamos o mal? E disso Jó não pecou. Que crente, que cristão, que homem de Deus, né? Ele é homem fino, e Deus cita isso num dos livros aqui. Entre ele, Jó, Daniel, né, e Moisés, são homens que o mundo não são dignos de tê-los, né? São homens retos. Né? E eu, né, quando eu li aqui, ele estava sem esperança, eis que me matará, já não tem esperança. Mas que antes que isso aconteça, contudo defenderei o meu procedimento, o meu viver. Ele conta isso, né? Nos versículos, capítulos anteriores, ele fala o que ele fez na vida com os velhos, com as crianças, né? Que ele não despedia ninguém sem abençoar, ele era um abençoador, e ele tinha isso aí, que nem o rei Ezequias, né? Ele tinha a noção daquilo que ele tinha feito. Que você peça isso a Deus, né? Que eu estou pedindo a Deus a santidade, que eu seja íntegro, temente do Senhor. Olha, tem muita gente que não vai para o céu, né? Porque não é íntegro, que não só tem religiosidade, que nem Jesus foi comer o fruto de uma figueira e não tinha fruto, só tinha folhas, né? Então, tem muito crentes que têm folhas de cristão, mas não tem fruto. E a gente precisa ter fruto. Deus vem buscar frutos na nossa vida, né? Que você possa ter, eu ter, né? Para que, olha, é um fazer de Deus na nossa vida. Amém? Deixa eu fazer uma simples oração. Pai, ajuda-nos a alcançar que Jó alcançou, Pai. Ele defendeu o procedimento. E nós vamos defender como, Pai? Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus vai te dar e um dia você vai falar assim, eu vou defender o meu procedimento, porque agora eu me ajustei com Deus. Essa é a palavra de hoje, no nosso culto doméstico aqui, tá bom? Deus abençoe e te vejo amanhã. A paz do Senhor. Tchau.